galerinha, beleza? Agora sim estamos iniciando o nosso encontro de hoje. Gente que vai trabalhar na aula de hoje de EJA, sexta etapa da disciplina de Física. Vamos trabalhar, estudar o tema de calor e temperatura, tá? A gente vai trabalhar então também com as escalas termométricas, com as escalas de temperatura que nós estudamos nos nossos últimos encontros, tá bom? Então, na data de hoje, a gente vai revisar os temas trabalhados nas últimas aulas, que envolvem o conteúdo que está aqui na tela, tá bom? Muito boa noite a todos que nos acompanham, galerinha de Queimada Nova, está online aí com a gente pelo IPTV, mas também temos a galerinha de Conceição, né? A Thelminha está aqui com a gente, Lindinalva também está aqui conosco e a Lândia. Muito boa noite todos que estão com a gente participando da nossa aula de hoje, tá? Então, o nosso tema de hoje, galerinha, já abordei com vocês, está na tela o conteúdo da nossa aula de hoje e para a disciplina de Física, nós temos esse objetivo, tá? Nosso objetivo de hoje com a galerinha de Betânia será aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu nos últimos encontros, tá bom? Esses conhecimentos que envolvem os conceitos de calor e temperatura e também as escalas termométricas, ok? Bom, meus anjos, começando aqui com o nosso tópico inicial, a gente vai trabalhar com a revisão sobre a escala Kelvin, beleza? Essa escala a gente falou no final do nosso último encontro, na nossa última aula, e a gente abordou que essa escala ela não possui valores negativos. Nós nunca encontraremos valores negativos para ela. Por conta disso, ela vai se chamar, galerinha, também de escala absoluta. Certo? Escala absoluta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela não vai possuir valores negativos. Ela nunca vai adquirir valores negativos. Perfeito? E para relacionar a escala Celsius com a escala Kelvin, você tem a expressãozinha que está na tela. TC, que indica a temperatura Celsius, é igual a TK, que indica a temperatura em Kelvin, menos 273. Então, se eu quero transformar de Celsius para Kelvin uma única temperatura, basta eu utilizar essa relaçãozinha que está na tela. Perfeito, galerinha de Betânia, os meus anjos de Canavieira, de Bom Jesus. Lembrando que os limites de temperatura dessas escalas são para o ponto de vapor, o ponto em que a substância vira gás, para a escala Celsius é 100 e para a escala Kelvin é 373. Já o ponto de gelo, ou seja, o ponto que a substância vira sólida, para a escala Celsius é 0, para a escala Kelvin é 273. Perfeito.
Jovens, vamos observar essa relação na prática já já, tá? Eu só quero que vocês anotem essa relaçãozinha, ok? Quero que vocês anotem essa relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, caso você não tenha anotado, tá bom? Então, para isso, eu vou te dar 2 minutinhos, perfeito? 2 minutinhos na tela. Vamos lá, jovens. Estamos de volta. Vamos agora analisar quando eu tenho uma variação de temperaturas. Então, se quando eu quero converter uma temperatura em outra, eu pego apenas uma temperatura na escala Celsius e relaciono com uma temperatura na escala Kelvin, tá? Então, quando eu quero converter uma temperatura em outra, eu vou transformar essa primeira na segunda. Porém, quando eu quero uma variação de temperatura, agora eu tenho um intervalo entre temperaturas. Por exemplo, eu quero saber quanto vale a variação de temperatura, por exemplo, de 20 graus até 30 graus Celsius na escala Kelvin. Então você está observando agora que eu não tenho só uma temperatura, só a temperatura de 20 graus ou só a de 30 graus. Eu tenho um intervalo de temperaturas, que seria uma diferença entre duas temperaturas. Então, quando eu tenho uma diferença de temperaturas, eu uso o que eu chamo de variação de temperatura. E aí, galerinha, quando entra essa questão da variação, como é que eu vou achar lá na escala Kelvin? Se você perceber,
os pontos de máximo e mínimo das duas escalas têm uma diferença igual. Qual é a diferença de 0 a 100? A diferença é a subtração, né? Qual é a subtração de 100 menos 0? Ah, professor, é fácil. Dá 100. Faz a mesma coisa entre os números 373 e 273. Faz a mesma diferença. Dá 100 também, né? Então, isso quer dizer que entre 0 e 100, eu tenho 100 temperaturas. Entre 273 e 373, eu também tenho 100 temperaturas. Então, galerinha de Canavieira, a mesma variação que a escala Celsius sofre, a escala Kelvin também vai sofrer. Vamos usar esse exemplo aí. 30 e 20. A variação entre as temperaturas de 30 e 20, quanto é? Subtrai aí, 30 menos 20. Dá 10. É ou não é? Dá 10. Então quer dizer que na escala Kelvin também ia dar 10. Por quê? Porque a variação que a escala Celsius sofre é igual à variação que a escala Kelvin também vai sofrer. Ou seja, a diferença de temperatura entre as temperaturas da escala Celsius também será a mesma diferença entre as temperaturas na escala Kelvin. Perfeito? Vou te dar também um timezinho para você anotar esse resuminho que eu fiz. E aí a gente volta depois desse time, tá? Com as questões. 2 minutinhos para vocês.
Muito bem, galerinha. Vamos agora para a prática, né? Vamos praticar agora através das nossas atividades. Primeira questão vai dizer o seguinte, olha só. A temperatura corporal humana pode variar de 35 até 42 graus Celsius. Determine os valores desses limites na escala absoluta Kelvin. Então, eu quero que você determine quanto é 35 na escala Kelvin e quanto vale 42 na escala Kelvin. Tá? Ele não quer o valor da variação, ele quer o valor dessas temperaturas. Então, você vai pegar aqui, ó, olha só. TK igual a 35. Então, você vai descobrir, TC é igual a 35. Então, você vai descobrir quanto é 35 graus Celsius na escala Kelvin. E vai fazer a mesma coisa com o 42. Beleza? Bora lá. Meus queridos, qual é a expressão que eu vou usar? A seguinte, ó. TC é igual a TK menos 273. Como o TC vale 35 no primeiro caso, então você coloca o 35 aqui. E repete o que está do outro lado da igualdade. Galerinha, esse 273 negativo, ele vai passar lá para o lado do 35. Como ele passa para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, ficaria 35 mais 273. Isso igual a temperatura em Kelvin. Faz essa soma aí. Me diz quanto vale essa temperatura em Kelvin. E aí, galerinha? 273 mais 35. Dá um total de 308 Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin não tem o símbolo de grau, tá? Aboliram o símbolo de grau para essa escala. Agora, o que você vai fazer? Fazer a mesma coisa com 42. Você vai descobrir quanto vale 42 graus Celsius na escala Kelvin. Lindinalva disse que é 308 na primeira situação, acertou, minha linda, muito bem. Vamos agora para o segundo caso, né, que é o 42. Usa essa expressão. Vou agora colocar aqui de amarelinho, ó. É essa relação aqui que você vai usar. Vamos lá? TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Quem é que eu quero encontrar? O TK, né? Que é a temperatura em Kelvin. Quando a temperatura em Celsius TC vale 42. Então fica 42 igual a temperatura em Kelvin menos 273. Faz do mesmo jeito que a gente fez do outro caso. O 273 está negativo de um lado,
passa positivo para o outro. Então fica 42 mais 273. Tudo isso igual a TK. Qual é esse valor para a temperatura em Kelvin? Soma aí. 273 mais 42. Dá um total de 315. Muito bem. Chat participando. Estou gostando de ver. Parabéns, jovens. 315 Kelvin. Viu como não é difícil? Viu como vocês conseguiram? Ah, professor, não é complicado não. Pois é. Basta você usar a relaçãozinha. TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Basta usar essa relação. É fácil, é tranquilo. Beleza? Podemos ir para a próxima questão? Podemos ir para o próximo problema. Galerinha de Canavieira, de Bom Jesus, Queimada Nova, conseguiram entender? Vou passar para a próxima questão. Qualquer coisa vocês pedem para voltar, que eu retorno, tá? Ok? Vamos lá para a atividade número 2. Uma panela com água é aquecida de 25 para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água na escala Kelvin foi de... Jovens, falou agora de variação de temperatura. Então, como falou de variação, quando você ler a palavra variação, você tem que lembrar de diferença. E quando você lembra de diferença, você vai ter que lembrar de subtração. Então, veja só. A água que foi aquecida dentro da panela, ela saiu de uma temperatura mínima de 25 graus Celsius e foi para uma temperatura máxima de 80 graus Celsius. O que você vai fazer primeiro? O que você primeiro vai fazer aqui nessa questão? Primeiramente, você vai descobrir qual foi a variação em Celsius sofrida pela água. Professor, como é que a gente descobre a variação em Celsius? Subtrai a temperatura máxima menos a mínima. Só fazer a subtração.
Professor, e depois? Você vai descobrir qual é a variação da temperatura em Kelvin. Como é que eu descubro qual é a variação da temperatura em Kelvin? É só você igualar a variação sofrida em Celsius. Lembra que entre essas duas escalas, a variação é igual, né? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Descobre qual é a variação na escala Celsius. Então, a variação de temperatura na escala Celsius é a subtração da máxima, que é 80, menos a mínima, que é 25. Então, fica 80 menos 25. Quanto é que dá aí, jovens? 80 menos 25. Faz a subtração. Ah, professor, 80 menos 25. Puxa um aqui do 8 para ficar 10. 10 menos 5, 5. Como eu peguei um emprestado, não tenho mais 8, né? Eu fiquei com 7 aqui. 7 menos 2, 5 também. Fechei minha conta, né? Então, a variação na escala Celsius é 55 graus Celsius. Professor, e na escala Kelvin? Na escala Kelvin é a mesma coisa. Só que em Kelvin. Viu? Então, nós ficamos com o gabarito da letra B de bola. É só você trabalhar dessa maneira. Falou em variação, primeiro você descobre qual é a variação na escala Celsius. Depois você descobre qual é o valor na escala Kelvin. Como é que descobre na escala Celsius? Subtrai a temperatura máxima menos a mínima. Como é que descobre na escala Kelvin? Iguala a variação na escala Celsius. Ok? Anotem a resolução dessas questões. Anote a resolução dessa questãozinha número 2. Para a gente prosseguir, jovens. Para a gente continuar. Bora lá? Quando vocês falarem que eu posso passar, eu vou para a próxima. E aí? Conseguiram entender? Deu certo?
Podemos ir para a próxima. Vou passar aqui, tá? Olha só. Uma pessoa tirou sua temperatura com um termômetro. Então, a pessoa está medindo a sua temperatura com um termômetro. Só que esse termômetro é na escala Kelvin. E essa pessoa encontrou uma temperatura de 312. Qual é o valor na escala Celsius? Então, como é uma única temperatura, eu não uso a variação. Eu não uso a diferença. Eu vou usar agora a primeira expressão que a gente viu. Olha só. A informação que a questão deu para a gente é a de que eu tenho uma temperatura em Kelvin de 312, que foi a medida pela pessoa. Eu quero descobrir quanto vale em Celsius. E agora, professor? Como é uma única temperatura, eu uso essa relaçãozinha aqui. TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Professor, quem é que eu quero encontrar? Esse TC aqui. Essa temperatura em Celsius. Eu vou te dar 2 minutinhos para você determinar e eu quero que você me dê o resultado no chat, tá? 2 minutinhos e a gente volta já. Vamos lá. Vou voltar lá na situação da primeira questão para vocês observarem como é que faz. Vou voltar aqui. Olha aí. A primeira questão era essa.
Só que na primeira questão, Lândia, ele me deu a temperatura em Celsius e pediu para que eu ache o TK, que é a temperatura em Kelvin. Na terceira questão, eu quero o oposto. Olha só, vou voltar. Ele me deu o TK e quer que eu ache o TC. Ele me deu a temperatura em Kelvin e quer que eu ache a temperatura em Celsius. Então é só substituir. Onde tem TK, você colocar o 312. Então fica TC igual a 312 menos 273. Faz essa subtração. Galerinha respondeu no IPTV dizendo que era 39, né? Parabéns. Então ficaria 39 graus Celsius. Só isso que você ia fazer. Só isso. Lá na primeira questão, ele pediu o TK me dando as temperaturas em Celsius. Então ele pediu o oposto, por isso que eu somei. Tá? Por isso que eu somei. Como ele agora pediu quem é o TC, aí por isso que a gente subtraiu. Perfeito? Deu para entender essa terceira questão? Podemos ir para a próxima? Fechar aqui a nossa aula, mais uma questãozinha. Olha aí, quarta questão. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus. Isso em Celsius. Então aqui, ele me forneceu dado para a temperatura em Celsius. Disse que ela vale 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então eu quero o TC, perdão, o TK. Ele já me deu o TC. Então você usa a única relação que indica uma temperatura na escala Celsius, quanto ela vale na escala Kelvin. Qual é essa relação? TC é igual a TK menos 273.
Eu quero achar quanto vale esse TK. Olha só, Lândia, essa quarta questão ela é bem parecida com a primeira. Ele me deu uma temperatura em Celsius, que é de 34, e quer que eu encontre a temperatura em Kelvin. Vamos lá. 34 é a temperatura em Celsius. Quero achar quanto vale ela na escala Kelvin. Então, eu primeiro substituo, né? No lugar de TC, eu coloco 34. Galerinha, eu tenho esse menos 273 passando para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então, fica 273 mais 34. Isso igual a TK. Quanto vale essa soma, jovens? Quanto é que vale a temperatura em Kelvin? Só para a gente finalizar. 307, né? E aí finalizamos com a letra B de bola. Então, quando ele pede a temperatura em Celsius, você subtrai. Quando ele pede a temperatura em Kelvin, você passa o 273 somando. Tá bom? Meus queridos, a gente finaliza por aqui o nosso encontro de hoje. Na semana que vem a gente volta a revisar esses temas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui na noite de hoje. Até o próximo encontro, meus queridos. Tchau, tchau.